Como rosa eu quero ser, como a lua clarear, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano das suas águas brincar, só beleza apreciando para a vida celebrar. A Mãe de Deus, proteja os filhos seus, ó Mãe. Manifestar a mais pura gratidão, oh, Mãe. Recentemente eu me lembrei que quando eu era criança eu gostava muito de desenhar, e os meus desenhos eram sereias, tendas de circo e Nossa Senhoras da Aparecida com aquela coroinha. Eu desenhava muito essas coisas. E só hoje eu fui entender, né, o porquê eu desenhava. O meu inconsciente já estava buscando esses arquétipos, né? Muito interessante. E talvez a tenda do circo seja uma coisa reconhecível para uma criança, mas quem sabe ela não era uma tenda de mulheres, né? E eu cresci assim, vivendo de arte. Eu gostava muito de arte, então eu estava sempre pintando, modelando. E daí eu cresci e fui fazer a faculdade de educação artística para ter mais esse contato com a matéria. Segui, né, como professora de artes, e daí em determinado momento eu encontrei as danças circulares, a pedagogia profunda, né, que de alguma forma resgata essas antigas tradições do tecer, do modelar, que são femininas, né? E tudo isso me levou para a arte-terapia, né? Então, quando eu entrei para a pós-graduação em arte-terapia, eu comecei a conhecer os arquétipos do feminino, né? Estudar as mitologias num curso de base junguiana, né? Então a gente foi conhecendo as deusas gregas, as deusas iorubás, enfim. Eu fui adentrando naquele universo mítico das deusas. E aquilo me impactou. Nessa mesma época eu estava lendo Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então foi um grande encontro dessa psique feminina, assim, muito interessante. E desde que eu li esse livro, ficou na minha cabeça um grupo de mulheres para estudar esse livro, para falar dessas coisas, um grupo de mulheres, mas ficou na minha cabeça. E aí, em 2013, eu tive uma experiência num rito xamânico. E nessa vivência de expandir a consciência, eu pude entrar em contato com o feminino profundo, assim.
com a questão de eu ser a terra ser eu, a questão das águas, e também teve um momento no rito que eu me deparei com a Mãe Divina, assim, com aquela energia de acolhimento. E eu acho que foi nesse momento que eu tive a compreensão, até me emociona, eu tive a compreensão que eu estava aqui a serviço dessa energia, né? Então, isso foi um divisor de águas, assim. E esse rito, ele despertou meu potencial criativo, que estava até então um pouco preso. Eu me lembro que no mês seguinte, assim, eu pintei 13 telas. Foi como se eu estivesse represada, né? E aí eu tinha certeza de que eu precisava criar um círculo de mulheres. E daí eu comecei, ao mesmo tempo, nesse período foi chegando as literaturas necessárias, assim, né? Jean Shinoda Bolen, a Miranda Gray, a Mirella Faur. Eu comecei a ler os livros dessas mulheres que falam sobre rodas de mulheres. E aí esse círculo foi se formando na minha cabeça. E daí eu precisava de um nome, e esse nome foi sonhado. Eu acordei com Púrpura Círculo de Mulheres. Não sei nem porquê, né? Depois eu fiz várias reflexões sobre isso, mas daí eu comecei num grupo em Santana com algumas mulheres, com uma parceira que eu tinha na época, e a gente fez alguns encontros. E aí, no ano seguinte, eu já tinha um projeto com 13 temas para as 13 luas, e aí eu comecei como guardiã mesmo desse círculo, no espaço lá da comarca. Então foi essa trajetória. São 3 grupos, né? Então, o primeiro grupo é o Púrpura Lua Cheia, que a gente ama. Ele é feito dentro de um espaço. E a gente trabalha temas que tem a ver com esse universo do feminino. Então, sexualidade sagrada, autoestima, empoderamento feminino, presença, a questão da menstruação. Cada lua cheia, nós nos reunimos e trabalhamos esses assuntos, né? O outro grupo é o Púrpura da Natureza, que são mulheres que já estão comigo há mais de 26 luas, assim, que são as mulheres do primeiro grupo que continuaram, então, né, e tem algumas novas que chegam, né? Na natureza a gente trabalha mais essa questão da conexão da mulher dentro do tempo cíclico, né? Então, equinócios, solstícios, e do corpo dela com a terra. Então a gente vai trabalhando chakra por chakra, né? Como é que a energia da deusa trabalha em cada chakra dessa mulher. Essa é a proposta. E o outro encontro no ateliê, ele é sobre os arquétipos do feminino. Então a gente trabalha cada lua minguante, nesse caso, um arquétipo de uma deusa, né? Então, por exemplo, esse mês a gente está encerrando a jornada de 13 luas, a gente vai trabalhar com um arquétipo de Nanã. Mas a gente trabalhou diversas deusas, Afrodite, Ártemis, as deusas indianas, né? Shakti, Sarasvati, enfim, foi uma trajetória também muito bonita. Nos 3 é mais ou menos a mesma metodologia, né, que a gente pode chamar, né? Eu trabalho com uma sensibilização, que pode ser uma meditação, muitas vezes danças circulares, para abrir aqueles canais, e daí a gente trabalha com recurso expressivo, né, que tem a ver mais ou menos com aquele assunto, com aquele arquétipo. Então os recursos são diversos, desde a pintura em aquarela, o desenho, a escrita criativa, o tecer, o modelar. E daí a gente finaliza com uma partilha das mulheres
guiadas pelo oráculo, né? A gente trabalha com a questão do inconsciente, daquilo que vem para a mulher, assim. O oráculo, na verdade, ele nos guia para aquilo que tem que ser curado. Então a mulher, ela vai partilhando, orientada por esse oráculo. Então, difícil, né, colocar todas numa mesma caixa, assim, não. Eu acho que eu posso dizer que são mulheres que percebem a desconexão, não sabem direito o que está rolando, mas ouve falar, sagrado feminino, conexão com a natureza, com a lua, com ciclos, e intuem e são guiadas, né, pela mulher selvagem que habita nelas, que está ali, mas que elas não estão ouvindo. Elas são guiadas e elas percebem que alguma coisa está meio morta no corpo delas, e aí elas aparecem. Tem mulheres que sofreram abuso, sim, tem mulheres que sofreram grandes perdas, tem muitas mulheres que têm dificuldades com as ancestrais, dificuldade com a mãe, com as mulheres da família, né? Tem muitas mulheres que são mulheres que trabalham, que têm um trabalho formal, sabe? Que estão ali trabalhando de segunda a sexta e tendo uma rotina que não condiz com o ritmo natural do corpo dela e aquilo traz um sofrimento que ela não identifica bem. E mulheres que não gostam de menstruar, que têm uma TPM muito forte, falam, não, eu preciso olhar para isso. E algumas mulheres que chegam porque são aquelas mulheres que já sabem que se autoconhecer é muito legal e que, nossa, mais uma possibilidade. E tem algumas mulheres que chegam nessa vibe, assim, de vou entrar mais nessa jornada, para me conhecer mais ainda. Então são diversas mulheres e é muito bom porque uma vai falando para outra nessa partilha, né? Ela já viveu aquilo que eu tô passando, então ela me conta, então ela me indica um caminho possível, a outra tem a mesma dor, então elas criam empatia. E isso vai fortalecendo a questão da sororidade, né? E a consciência das mulheres que elas estão todas, né, no mesmo barco, assim, e elas vão remando nessa jornada juntas, que é muito mais legal do que ficar remando sozinha, sem saber direito onde ir. Então é a busca pela conexão com o corpo delas, com a natureza. Tem algumas também que chegam com muitos problemas de relacionamento, então essa dificuldade com o masculino faz elas acreditarem que o feminino delas está com problema, e ela vai em busca disso, e quando ela chega, ela percebe que é muito mais profundo do que isso. Então são essas as mulheres. É interessante pensar isso, e para mim é extremamente gratificante, assim, porque é muito bonito, porque eu vi a jornada toda delas, que também é a minha jornada, né? E o que eu percebo nessas mulheres é que elas estão prontas, assim, como eu disse no último encontro, eu olho, né, para algumas mulheres e eu penso assim, elas já sabem o que elas vieram fazer aqui, né? Porque nesse processo de empoderamento, de despertar do feminino, você vai se apropriando daquilo que é para você criar no planeta Terra. E aí eu vejo as mulheres já tem um campo criativo, que é o delas, para elas atuarem no mundo com o que elas vieram trazer, que é muito diferente de quem está chegando, né? Então isso para mim é o maior presente do meu trabalho, assim, quando eu percebo que aquela mulher
ela vai expandir tudo aquilo que ela foi absorvendo para outras mulheres, que vão expandir para outras mulheres, né? Assim como a Jeanne Shinoda Bolen fala, e aquilo vai expandindo, expandindo, e vão se criando círculos e mais círculos de mulheres, até que a gente supere o patriarcado. E uma coisa que eu estava pensando esses dias é que, além das partilhas em roda, tem um apoio meu que fica durante o ciclo todo, né, do mês. Então a gente faz uma vivência. Essa vivência, ela faz parte de uma jornada, porém ela também é uma vivência fechada nela mesma. Essa vivência cria reverberações nessa mulher. E eu fico de apoio, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e elas vão me contando histórias. Então eu tô num momento assim que eu tô coletando essas histórias dessas mulheres, que são incríveis, que são histórias mágicas, né, que acontecem num trabalho que elas fazem, e elas vêm me contar. Então eu percebo que histórias estão sendo criadas, né, a partir de um ponto central, de um círculo que expandiu, e essa mulher está criando histórias, e assim a gente vai criando esse novo mundo que a gente quer, né? Então isso para mim é fantástico, assim, é muita gratidão. As ondas do mar, sonhos, encantos de fada, sereia nas águas de Manhemanja, lobas que honram seus ciclos e plantam nas terras as águas de Deus, lua que escorre do ventre, a luz, a semente onde o sol nasceu. Venha dançar, lua nova, canção que acorda a jovem mulher. Venha dançar na crescente